Somos o portal de notícias da Amazônia. E se você quer ficar bem informado com conteúdos sobre política, economia, esportes, entretenimento e a vida dos famosos, acesse www.amazoniapress.com.br e segue aí no Facebook e Instagram, @AmazôniaPress. Somos a FA Agência de Comunicação, que surgiu com a ideia de oferecer um serviço de qualidade e agilidade, serviços de ponta para seu negócio, produtora de vídeo para seu comercial em rádio e TV, vídeos para Instagram e Facebook, vídeos institucionais, coberturas fotográficas e filmagens empresarial, marketing digital, consultoria e assessoria de imprensa. Quer saber mais? Segue aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, @FA Agência Com. WhatsApp 929-8132-8077. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos em mais uma edição do programa De Frente com João Tayá. Estamos direto aqui do portal Amazônia Press, na zona leste de Manaus. Hoje é sexta-feira, 19 horas, e vamos mais uma vez debater política com qualidade, com seriedade, com a ética que nós já fazemos ao longo dos nossos encontros. Estamos aqui com vários profissionais de jornalismo para trazer informação de qualidade para você. O portal Amazônia Press tem compromisso com a verdade e com o jornalismo profissional. E hoje nós queremos falar sobre educação. Nós queremos debater a educação no município de Manaus, no estado do Amazonas. Queremos saber como estão as condições de trabalho para os profissionais da educação e também as condições de retorno às aulas para os estudantes. E para debater esse tema, que é um tema importante, um tema essencial, afinal a educação é um serviço público essencial, é um serviço público contínuo, é um serviço público que é a base de todo o desenvolvimento da nossa sociedade. Para debater esse tema tão importante, eu não poderia convidar ninguém, nada menos do que os dois grandes professores que aqui estão. Ao meu lado esquerdo temos a professora Dejanise Braga, ela que é professora e pedagoga da CEMED. E ao meu lado direito temos o professor Kennedy, que é também professor da Rede Pública de Ensino Estadual e mestre em Educação. É um prazer enorme poder contar com vocês, meus amigos, professores Kennedy e Dejanise. Muito obrigado por terem aceitado o convite de participar do programa De Frente com João Tayá. E para que você, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, possa saber quem são os nossos convidados, caso você ainda não saiba, eles são professores conhecidos da Rede Pública de Ensino, mas caso você ainda não saiba quem são os nossos convidados, eu vou agora começar o nosso programa permitindo a apresentação inicial de cada um deles. Começando pela nossa amiga, professora Dejanise Braga, que está aqui. Dejanise, dê o seu boa noite para o nosso espectador, nossa espectadora, e fale um pouco da sua carreira aí, que lhe habilita, lhe credibiliza a hoje debater educação com a gente no programa De Frente com João Tayá. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Dejanise Braga. Eu já venho há um bom tempo aí na educação como professora. Sou professora da rede municipal, na Escola Inanês de Cunha. Meu perfil é de alfabetizadora, gosto muito de trabalhar com criança, alfabetizar, ensinar a ler, escrever, a leitura do mundo, como diria o bom e saudoso Paulo Freire. E sou pedagoga à tarde e à noite na Escola Carolina Perolina, Raimundo Almeida, mais conhecida aqui no São José como Nega Charuto. Atualmente eu estou no comando de greve do Sinteam, que nós discutimos em assembleia esse retorno e as condições da escola para esse retorno. Então, nos propusemos a encampar essa luta, sabendo que é uma luta árdua pela valorização do professor. E hoje, se antes a gente já lutava por valorização e salários melhores, hoje a nossa luta é pela vida.
Boa noite a todos e a todas. Boa noite, parabéns pelo brilhante trabalho de liderança e de mobilização da categoria, professora Dejanise, esse trabalho que é tão importante para lutar pela qualidade da educação, lutar por educação digna para os estudantes, para os professores, para os pedagogos, enfim, todos os profissionais de educação. E temos aqui também, então, o professor Kennedy, ele que também é uma grande liderança no movimento dos professores, participa do movimento Vem para a Luta pela Educação. Professor Kennedy, faça sua apresentação inicial também para os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, e desejar uma boa noite a todo mundo que está assistindo, que está acompanhando esse programa, que tem o objetivo de discutir um tema muito importante, né, que é a educação. Educação em tempos de pandemia, onde o Estado e a Prefeitura reabriram escolas, e a gente está aqui para travar essa discussão, para debater se os protocolos estão sendo seguidos ou não, como está a mobilização dos professores, qual é a principal reivindicação nesse momento, né? Então, tudo isso, né, o ouvinte, a pessoa que está acompanhando, vai acompanhar essa discussão, e eu acho fundamental, né? Inclusive, gostaria de agradecer o programa por estar pautando essa discussão, né? Eu sou professor da SEDUC desde o ano de 2012, né? Então, tenho um período já trabalhando com alunos do ensino fundamental, do ensino médio, né? Fazendo todo esse trabalho de conscientização política, até porque a gente entende que a educação, o principal objetivo dela é formar cidadãos críticos, né? A gente não está aqui para formar, vamos dizer assim, bonequinho de chumbo, não estão ali somente para obedecer. Eu acho que o principal objetivo é trabalhar o senso crítico do aluno, né? Então, gostaria de agradecer novamente. Então, eu passo a bola para você para a gente já iniciar essa discussão. Perfeito, professor Kennedy. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos pela presença tanto da professora Dejanise quanto do professor Kennedy. Eles, mais do que qualquer um, podem debater com muita qualidade o tema proposto para o nosso encontro de hoje. E aí, já falando sobre educação, esse tema que é tão importante, tão caro à nossa sociedade, eu perguntaria à professora Dejanise, depois a gente pode também franquear a palavra ao professor Kennedy para dar suas explicações sobre isso, como tem se dado o retorno às aulas? Como foi o retorno às aulas no período de 2020, né, naquele breve espaço de tempo em que foi possível você pensar em aulas presenciais, né? Nós sabemos que o ano passado foi um ano muito difícil, mas em determinado momento houve um retorno às aulas em 2020 e também houve a previsão de retorno às aulas agora em 2021. Como está se dando esse processo de retorno às aulas, né, em 2020 e 2021 durante a pandemia, professora Dejanise? Então, ano passado, a rede que eu trabalho, ela não retornou, que é a rede municipal, nós continuamos no ensino remoto. Esse ano, quando do retorno, foi ventilado antes dos professores vacinarem, lógico que a categoria se uniu e seus representantes, né, que são os sindicais, ASPRO e Sinteam, foram e discutiram com o governo, foi visto essa situação, quanto ao retorno, ainda assim os professores serem vacinados, sem a população em si, a grande maioria ser vacinado, em maio, em torno de 5% apenas os vacinados com comorbidades, e houve esse avanço, essa pressão em cima das secretarias, e em maio nós tivemos a nossa primeira dose da vacina AstraZeneca, né? E dia 19 começou a vacinação dos professores. A AstraZeneca, o período dela para a segunda dose são 3 meses. Então, se atinge toda a potência da vacina a partir de 3 meses com a segunda dose depois de 15 dias. E ela em pesquisas, ela foi muito bem avaliada para combater a variante Delta, que é a variante que surgiu na Índia. Porém, as secretarias de supetão disseram, não, vocês tomam vacina hoje, amanhã vocês estão em sala de aula. E aí foi quando veio mais uma pressão em cima das secretarias, do governo, das prefeituras, porque nós não podemos esquecer o interior do estado, que além da pandemia está sofrendo com a cheia, esse ano cheia recorde, e seus devidos encaminhamentos quanto à ASPRO, e o Sinteam foi fazer assembleias, né, foi discutir com a categoria, foram feitas várias assembleias,
todos puderam participar, e nós vimos que nesse momento do retorno, o que mais pegava é a estrutura física da CEMED, das escolas da CEMED. Eu sou funcionária apenas da CEMED. Então, como eu já trabalhei em creche, já trabalhei em educação infantil, 1º ao 5º, 6º ao 9º e EJA, e já pude ter a oportunidade de trabalhar em várias escolas, nós percebemos, e assim, é gritante, quanto à estrutura física das escolas. A Zona Leste, ela tem o maior número de prédios alugados, né, em escolas. São prédios que foram feitos assim, toque de caixa, apenas sala de aula, 2 ou 3 banheiros, e não tem, em momento algum, estrutura física para essa escola, mas mesmo assim se retornou a esse processo de ensino remoto, semipresencial, que ele vem os 2 dias e fica em casa os 2 dias, e lógico, né, o que está acontecendo hoje, depois, mais de uma semana que começou, o retorno teve na 4ª, e mais de uma semana depois, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo casos e casos de alunos, diretores, falecimento de diretores, professores infectados, e nós continuamos batendo na mesma tecla, né? Nós precisamos, nesse momento, pensar na vida, né? A nível nacional, a gente tem um slogan, né, que conteúdos se recuperam, aulas se recuperam, vidas não. Então, a realidade da CEMED é que nós, enquanto estrutura física das escolas, nós não temos condições de enfrentar uma pandemia dentro de escolas. Se colocou uma pia na entrada, se colocou um álcool gel no refeitório, mas e os cuidados? Porque uma criança, um adolescente, ele não brota dentro da escola. Ele não vai brotar dentro da escola. Ele tem o trajeto de casa, o trajeto dentro do transporte coletivo, né? E isso tudo não foi levado em consideração. Então, nesse momento é um momento de alerta, né? Nós fizemos várias lives com o Jensen, com o Lucas, os nossos pesquisadores, e aí a pesquisa, a ciência, ela tem que ser colocada em seu devido patamar de importância, né? São pessoas que estão estudando a situação, né? Nós já passamos por 2 ondas, e nós precisamos repensar todos os protocolos. Então, hoje, a realidade é as escolas municipais não têm estrutura física para retorno às aulas, e os casos estão aparecendo. Perfeito, professora Dejanise. Que bom que, pelo menos, como você relatou, a Prefeitura não retornou às aulas presenciais no ano passado, mas as condições das escolas, como você muito bem disse, ainda são precárias, muitos prédios alugados, portanto, prédios que não deveriam estar funcionando como escolas, mas que são, na base do improviso, acabam sendo alugados. Sabe Deus por quais meios também, qual a relação entre os proprietários desses prédios e os agentes políticos responsáveis por essas contratações, por essas locações, mas que nesse momento o que deve se prevalecer, o que deve se buscar preservar é a vida. Então, a ciência acima de tudo, a vacinação como prioridade e a preservação da vida dos profissionais e dos estudantes, é isso que os nossos agentes políticos deveriam priorizar nesse momento. Até porque, como você também falou, existem outros meios de esse conteúdo ser transmitido, existem as formas telepresenciais de transmissão desses conteúdos, que podem também ser empregados na educação do nível municipal de Manaus e dos municípios do interior. E quando a gente fala de rede estadual, professor Kennedy, como é que está sendo esse retorno às aulas? Como é que foi o retorno em 2020 e como tem sido esse retorno em 2021? Como o governo do estado tem tratado essa questão? Diferentemente da CEMED, no caso do ano passado, né, onde não ocorreu esse retorno presencial, já na SEDUC, né, na rede estadual, esse retorno ele aconteceu. Né, aconteceu a partir do mês de agosto. Né, ano passado, Manaus foi muito castigada com essa primeira onda, né, então, até então havia uma preocupação muito grande, mas a partir do momento que os índices, né, os números da Covid começaram a cair,
o governo começou a preparar esse retorno, né? Preparou o retorno para agosto, né? E foi muito criticado pela categoria, por todo mundo, até porque não existia vacinação dos trabalhadores, né? E simplesmente o governo investiu em adesivo e pias. A gente pode, se acontecer uma pergunta do tipo, qual foi o investimento do governo na readaptação das escolas, né? Foi apenas os adesivos que foram colocados no chão, os cartazes e pias, né? E aí a gente está falando de uma realidade onde tem escolas, por exemplo, que não tem sabão, né? Não tem sabão nos banheiros, né? E a gente imagina assim, a dificuldade em os alunos seguirem os protocolos de evitar aglomeração, né? Então, assim, foi muito difícil esse retorno. Ele aconteceu no mês de agosto até, se eu não me engano, início de dezembro, mantendo esse sistema híbrido, né? Então, o governo ele sempre promove essa palavrinha chamada de ensino híbrido, né? O que seria o híbrido? É uma forma de misturar o remoto e o presencial. Isso a gente fala do aluno. O aluno, a turma de sala de aula foi dividida em 2 grupos, grupo A e grupo B. O grupo A vai na segunda e na quarta, e o grupo B, né, na terça e na quinta. Na sexta-feira, o professor fica livre para fazer o seu planejamento, corrigir avaliações. Mas fato é que, a partir desse retorno, já no mês de outubro e novembro, né, os números começaram a subir novamente. Porque vale lembrar que mês de novembro inicia o período de chuva, né, em Manaus, então ficou mais fácil para o vírus começar a circular. E essa falsa sensação de que nós havíamos superado a pandemia, inclusive com a reabertura da escola, provocou essa sensação de que nós já havíamos superado. Então, a própria população começou a relaxar nas medidas protetivas, no uso de máscara, de distanciamento, do álcool em gel, né? Então, no final do ano, iniciaram as aglomerações, né, a confraternização no trabalho, nós tivemos aí Natal, o comércio todo aberto, né, tivemos Ano Novo, onde as famílias aglomeraram para comemorar. Então, resultado de tudo isso, de toda essa política, né, que a gente considera irresponsável por parte do governador, né, culminou com a segunda onda já em janeiro. Então, dia 15 de janeiro, a gente já estava percebendo, né, o resultado de toda essa reabertura e flexibilização irresponsável do governador e do prefeito, logicamente, né? Então, e novamente Manaus foi castigada com mais uma onda, e vale lembrar que os números, né, da segunda onda é o dobro da primeira. Então, se na primeira a gente estava impactado porque Manaus estava enterrando 120 pessoas por dia, na segunda onda nós estávamos enterrando 200 pessoas. Né? Então, frente a tudo isso, inclusive nós temos pesquisadores, o Gerson Orellana e Lucas Ferrante, que afirmam que essa reabertura presencial promovida pelo governo, pelo Estado, foi um fator que contribuiu para o surgimento da segunda onda. Né? E em meio a tudo isso, nós pensamos na vida dos trabalhadores. Os trabalhadores, os professores questionaram muito esse retorno, porque a gente estava retornando sem vacina, né? Depois de muita pressão, foi realizado testes, né? Eu acho que no mês de setembro, iniciou um período de testagem em massa desses trabalhadores, de todos os professores, e foi exatamente aí que nós começamos a descobrir o buraco que o governo tinha colocado na educação. Porque a cada semana os casos se multiplicaram. Na primeira semana foram umas 3 escolas, depois 10, depois 20. Então, em poucas semanas, poucos dias, diversas escolas estaduais, tanto da capital quanto do interior, apresentaram casos de Covid nas escolas. Professores foram infectados, alunos foram infectados, né? E essa testagem é necessária também agora. Porque não adianta o governo, não adianta a prefeitura dizer que nós, trabalhadores, estamos protegidos, porque a gente sabe que não é bem assim. Né? É necessário a gente respeitar todo o procedimento e protocolo do plano de vacinação, porque, como ele próprio diz, né, o próprio governo e a prefeitura afirmam, a pessoa ela só está segura depois da segunda dose. E nós, infelizmente, nos tornamos um laboratório, né, um laboratório da Covid no Brasil. Foi em Manaus, porque aqui nós experimentamos valas coletivas, nós vimos caminhão frigorífico nos hospitais, nós reabrimos escolas, foi a primeira rede do Brasil a reabrir,
né? Então isso serviu de exemplo para que outros estados e outras redes municipais também reabrissem, né? E o governador foi para a TV, né, se vangloriar, dizendo que era a primeira rede do Brasil a reabrir, né? Então eu vejo que é um fato que ele deveria ter vergonha, né? Porque isso demonstra uma falta de respeito à vida da população, porque a partir do momento que eu reabro escola, eu estou colocando uma infinidade de alunos em circulação, né? Mais de 100 mil alunos em circulação. É um aluno que vai, pega um ônibus, que vai para a escola, tem contato com seus amigos, com os professores, retorna. Então, assim, era importante. Naquele momento, nós tínhamos uma campanha que era de manter as escolas fechadas, né? Escolas fechadas, vidas preservadas. Então, essa era a bandeira que nós levantávamos. Acusamos o governo, criticamos muito, mas o governo, infelizmente, conseguiu manter. E, novamente, no ano de 2021, o governo tem promovido, juntamente agora, nessa nova gestão, né, Davi Almeida e Paulo Derney, juntamente com a CEMED, promoveram essa reabertura, né? E vale lembrar que, antes mesmo de existir vacina para vacinar o grupo prioritário da educação, já cogitava-se na reabertura de escolas. Então, os professores bateram o pé e disseram que esse retorno ele só iria acontecer após a vacinação, né? E lembrando que esse retorno ele aconteceu após a aplicação da segunda dose, né? Os trabalhadores em educação criaram esse lema, esse movimento reivindicatório, exigindo a segunda dose, mas infelizmente o governo não acatou, tanto a prefeitura quanto o estado estão promovendo esse retorno apenas com a primeira dose. Perfeito, professor Kennedy. E você falando sobre as condições precárias das escolas estaduais, em que faltava até sabão, né, nos banheiros, é inevitável me recordar das condições das delegacias de polícia também, né? A situação não é nada diferente. Nós temos que levar o nosso próprio sabonete, né, o nosso próprio álcool em gel. Nunca foi fornecido sequer uma máscara para os policiais civis, ou um álcool em gel, ou algum tipo de equipamento de proteção, uma luva, nada. Embora a segurança pública, além da saúde, obviamente, foi um dos únicos serviços públicos que em nenhum momento parou, né, que não podia parar de jeito nenhum. E janeiro foi, de fato, um mês muito crítico, né? Eu lembro que nos grupos nossos, policiais de WhatsApp, a gente recebia 3, 4, 5 notas de pesar todos os dias, de policiais, educação também, né? De policiais sendo mortos aí pelo coronavírus. O meu aniversário foi, inclusive, no dia 15 de janeiro, né? Eu trabalhei de plantão nesse dia, mas foi um dia que eu não consegui comemorar, porque a tristeza era geral. No dia anterior, no dia 14, foi o primeiro dia em que houve as mortes por asfixia, sem oxigênio nos hospitais. Então o clima era pesado em Manaus, era um clima de luta, era um clima de pesar mesmo. Infelizmente não havia condições de a gente comemorar alguma coisa, né? Porque o momento foi muito difícil para nós. Nós estamos pagando um preço alto pela irresponsabilidade de todos os níveis de governo, né? Que vem desde lá do governo federal, que foi notificado 5 dias antes dessa crise de oxigênio por parte do governo estadual e nada fez para impedir que a crise acontecesse. A irresponsabilidade dos governos estaduais, que embora falte o sabão no banheiro da delegacia, da escola, sobrou dinheiro durante a pandemia para comprar respiradores superfaturados em lojas de vinho, né? Sobrou dinheiro para alugar jatinho, para agentes da cúpula do governo estar andando de um lado para o outro. Quer dizer, a gente sabe que a falta não é de dinheiro, não é de recurso. O que falta é honestidade, o que falta é ética, o que falta é boa vontade para fazer a coisa acontecer e preservar a vida da população. E a gente percebe que houve também um atraso proposital nas vacinas, principalmente por parte do governo federal, que comprovadamente na CPI da pandemia tem sido demonstrado que esse governo federal recusou a aquisição antecipada de vacinas por diversas vezes. Além, é claro, de ter incentivado a população a não seguir as medidas de prevenção, a não utilizar a máscara, a se aglomerar. Inclusive, o próprio presidente, de forma pessoal, se empenhou em
tomar várias providências jurídicas para que os governadores não decretassem lockdown, não tomassem medidas de isolamento social para a população de forma obrigatória, empurrando a população para a morte, empurrando a população para valorizar mais a questão econômica do que a própria vida destas pessoas. E o resultado é que nós chegamos à lamentável e triste cifra de quase 500 mil de mortos por Covid no Brasil atualmente, né? Em pouco tempo nós iremos ultrapassar esse 500 mil, isso é inevitável, porque nós ainda estamos tendo mais de 2 mil mortes por dia no Brasil, o que é mais do que a soma de vários países mais populosos do que o Brasil no planeta, né? Então nós estamos ainda em uma situação precária, lastimável, que muitos podem não conseguir enxergar diante da naturalização, da banalização do caos que se instaurou no Brasil. E falando em vacinação, professora Dejanise, como é que está o processo de vacinação dos profissionais de educação e dos próprios estudantes? Porque também não adianta os profissionais de educação serem vacinados se os estudantes não forem e vice-versa. Os estudantes serem vacinados e os profissionais de educação não. Afinal, todos vão compartilhar a mesma sala de aula, o mesmo ambiente, né? Os mesmos locais dentro das escolas. Então, como está esse processo de vacinação na educação do município, né? Em seguida, o nosso professor Kenny também pode falar como está no estado. Então, o processo de vacinação dos professores do município, e aí a gente tem que fazer uma grande saudação ao professor Mena Barreto. Existe aquele programa, aquele estudo do Coronavac. Ele só ia para os professores da UEA e do Estado. Com a intervenção do professor Mena Barreto da UFAM, ele conseguiu abranger os professores da CEMED também, certo? Mas isso dentro do infinito, né, dentro das infinitas categorias que tem de professores, tem particulares, tem município, tem o Estado, tem os institutos federais, né, as escolas, as universidades, faculdades particulares. Então, a gente conseguiu, através do professor Mena, inserir esses profissionais nesse estudo, né? A pressão veio também por conta da Comissão de Educação, do Sintean também, que colocou um ofício solicitando da Justiça para que tivesse essa intervenção da vacinação dos professores, que entrassem a partir da próxima etapa que tinha de comorbidade, a partir do momento da comorbidade iria para os outros grupos. E por intervenção da Justiça Federal, nós conseguimos que todos os professores, independente de comorbidade e idade, se vacinassem, que foi agora em maio, certo? É uma grata surpresa quando a gente chegou aqui, que o prefeito colocou que a partir de amanhã, a partir de 18 horas de hoje, o pessoal de 35 anos já começa a ser vacinado também. É ótimo, mas, no entanto, faz a gente relembrar que a própria BBC fez um documentário aqui e lançou essa semana, em janeiro, a proposta da prefeitura era justamente o tratamento precoce, que a gente sabe que o tratamento precoce não existe em termos de remédio. Nosso tratamento precoce é distanciamento social, as medidas de higiene, o uso de máscara, tudo isso que o governo federal, né, não quis. E a gente sabe, já sabia e confirmou na CPI da Covid que nós fomos feitos de cobaias. Manaus foi uma cobaia para a imunidade de rebanho. E a gente não pode deixar passar isso. Nós temos que responsabilizar, sim, o governo federal, né, o presidente. Eu sempre lembro, toda vez que fala de presidente, eu lembro da Pfizer. Querido presidente Bolsonaro, 81 e-mails que não foram respondidos da Pfizer, solicitando que o Brasil fosse vitrine da vacinação no mundo, para o mundo. E foi negado. Manaus sofreu. Manaus foi epicentro do norte, foi epicentro do Brasil. Com as mortes, nós fomos feitos de cobaia. Não é possível que a população ela não acorde e veja em que situação nos foi colocado. Então, há tempo, houve o tempo do Davi Almeida mudar esse posicionamento, ainda bem, caiu em si. Parabéns ao prefeito que
A linha é a ciência e não o tratamento precoce, como ele ventilou em janeiro, com a vinda daquela equipe, né, para distribuir cloroquina para o povo. Então, nós precisamos sempre fazer a pressão, né, a pressão popular, né, a participação nos debates. Se hoje nós temos a vacinação avançada para os grupos de 35, 34 anos, isso é pressão popular. Continuemos vigilantes. Professores só irão retornar para a segunda dose em agosto, a partir de 19 de agosto. Então, a gente continua nessa pressão, as medidas de protocolo, vindas do MEC, todas as nossas medidas de protocolo da CEMED foram balizadas em cima de documentos do MEC. Mas o MEC, hoje a gente sabe que do ponto de vista educacional, aquela educação crítica que prepara para a vida, ela foi deixada de lado. Se você pega e lê o manual de protocolos do MEC, ele não te explica que se surgir um caso na escola, tem que parar a escola, fazer testagem. Não, ele diz apenas, tanto do MEC quanto o da Prefeitura de Manaus, diz apenas, afasta a pessoa e segue o jogo. E não é assim. Não é desse jeito que a gente trata vidas. Precisamos, sim, repensar os protocolos quanto a essas medidas tomadas na escola, certo? Então, mais uma vez repetindo, a vida acima de qualquer coisa. Todas as vidas importam. Esse é o lema hoje, é a luta dos professores, do Sintean, da Aspro, de todos os sindicatos hoje. Todas as vidas importam. Então, todas as medidas necessárias para se tomar devem ser tomadas. Nós vivemos dentro da Zona Franca. Se ano passado, tanto o governo quanto prefeituras, né, fizessem um grande projeto para que a Zona Franca distribuísse, através dos incentivos fiscais, tablets, chips com internet aos alunos, isso seria um grande avanço. E aí nós ficaríamos conhecidos não por ser epicentro de pandemia do norte do país, mas por ser aquele que promove a educação, a tecnologia, leva a informação. Então nós precisamos rever isso. Perfeito, professora Dejanise. Como você muito bem expôs na sua fala, foram mais de 80 e-mails não respondidos da Pfizer, que poderiam ter antecipado a vacinação no Brasil para dezembro, né? E, infelizmente, diante do atraso proposital dos governos irresponsáveis que não se preocuparam com a vida, que não se preocuparam com a população, acabaram contribuindo para o resultado desastroso que nós estamos presenciando hoje. E você expôs muito bem a situação do município, como está a questão da vacinação no município de Manaus, mas nós precisamos também saber como está no governo do estado. Professor Kennedy, fale para nós, como é que está a condição da vacinação para os profissionais de educação da rede pública estadual de ensino? Pois então, Tayá, o processo de vacinação, como já foi falado, ele iniciou final de maio, né, já preparando esse retorno para junho, né? E o que a gente percebe agora é a mudança de comportamento dos nossos gestores, né? Como você bem já falou, a gente tem uma má gestão da pandemia, né, promovida pelo governo Bolsonaro, promovida pelo governo federal, e essa política, essa forma como o governo está conduzindo a gestão, né, durante a pandemia, ela serve de espelho para estados e prefeituras, né? Então, muitos governadores seguem a cartilha do governo federal, e um exemplo disso é o próprio governador Wilson Lima, né, que faz parte de um partido que é da base do governo, base de apoio do governo federal. E também o partido Avante, que é o partido do nosso prefeito, também é um partido de base de apoio ao governo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, logicamente, como são dois gestores de base de apoio, seguem essa cartilha.
né? Então, o que a gente percebe, essa vacinação, ela foi muito ignorada. A princípio, provavelmente no início da pandemia, né, ocorreu a apresentação de 2 propostas. Existe o caminho da vacinação da população, onde era somente onde o governo federal só precisava responder os e-mails e comprar com antecedência essas vacinas, né? Da mesma forma que fez os Estados Unidos, da mesma forma que os países europeus também fizeram, fecharam com os grandes laboratórios já no mês de setembro, e esses países que fecharam em setembro, no mês de novembro e dezembro, já iniciaram essa vacinação, né? Se o Brasil tivesse seguido, com certeza a segunda onda ela não teria impactado de forma tão absurda, né, o Brasil, né? Então, existia essas 2 propostas, vacinação ou imunidade de rebanho. Infelizmente, o governo federal optou por essa imunidade de rebanho, né? E para quem não sabe, o que é uma imunidade de rebanho? É simplesmente deixa todo mundo pegar o vírus. A ideia é essa. Por isso que o presidente sempre aglomerava, fazia questão de posar sem máscara, né? Sempre se colocou contra essas medidas protetivas. Nós tínhamos a OMS alertando sobre a importância de manter o distanciamento social, dando apoio à vacinação, dando apoio ao uso de máscara, ao uso do álcool em gel, né? Enquanto essas organizações da saúde orientavam por um caminho, o governo federal ia para o outro, né? E a consequência dessa imunidade de rebanho é que nós estamos chegando já a quase 500 mil mortos no Brasil. E agora nós temos percebido que a vacinação ela começou a fazer parte de um projeto de reeleição, né? A princípio nós tínhamos aí o governo federal se colocando contra a vacina, colocando aspectos negativos sobre a origem da vacina. Nós temos aí o exemplo da Coronavac, né, e outras vacinas, e agora o governo parece que percebeu, né, o quanto era importante ter comprado essas vacinas. Então, infelizmente, muitas vidas se foram porque não tiveram essa oportunidade de se vacinar, né, e a gente percebe a mesma coisa no governo estadual. O Wilson Lima de Almeida, né, inclusive, já tem um vídeo aí ampliando essa vacinação já para alcançar os grupos menores, né, da casa dos 30, né? Então, eu vejo que essa manobra que está acontecendo já está visando justamente o projeto de reeleição para o ano que vem, né? Infelizmente, dessa forma, isso também aconteceu no campo da educação, né? Essa vacinação ela aconteceu com os trabalhadores visando simplesmente a reabertura de escolas, né? E vale lembrar o seguinte, recentemente foi aprovado pela Leão a proposta de uma deputada Terezinha Ruiz, onde coloca a educação como serviço essencial, né? Então, eu vejo que isso, inclusive, é uma pauta a ser discutida, né? Porque, historicamente, a educação nunca foi prioridade no Brasil. Se fosse prioridade, nós não teríamos escolas sucateadas, nós teríamos trabalhadores valorizados, com dignidade, com respeito, com bons salários, né? Nós não teríamos, por exemplo, uma educação sucateada, abandonada pelo Estado, né? pelo Estado brasileiro, né? E agora, nesse momento de pandemia, foi colocada a educação como serviço essencial, né? E essencial para quem? Para quê? Porque, historicamente, a educação é abandonada, né? E eu vejo que todo aspecto positivo, cada porcentagem que cresce, por exemplo, no IDEB, né, que é o índice que verifica a qualidade da educação no Brasil, toda a porcentagem ela é fruto do trabalho dos professores, dos alunos. Reconheço também que tem muitos gestores que contribuem com isso, mas a gente não pode esquecer que o Estado, muitas vezes, ele é omisso, né, principalmente na educação. E a gente sabe exatamente o porquê, porque a partir do momento que o Estado deixa de investir na educação, ele está deixando de formar cidadãos mais críticos. E aí, consequência disso, nós temos aí o crescimento da violência, crescimento do desemprego, né? E eu vejo que o momento onde o Estado precisa investir pesado mesmo em saúde pública é o momento de pandemia, né? Não é momento de guardar dinheiro porque a vacina saiu cara. Inclusive, quero lembrar aqui que a proposta da Pfizer era vender para o Brasil por 50% do valor que foi vendido para os Estados Unidos e os países europeus.
né? Ou seja, o objetivo era transformar o Brasil em uma grande vitrine da vacinação, né? Um país com uma dimensão continental, imagina mais de 200 milhões de pessoas sendo vacinadas, com certeza o Brasil seria um exemplo, né, do sucesso da vacinação. Mas, infelizmente, o governo optou por um outro caminho, né? E é muito difícil porque a gente tem, por exemplo, um presidente que ele é um péssimo exemplo em diversos sentidos, né? E, inclusive, tem contribuído para o que eu chamo hoje de revolta da vacina, né? Eu sempre faço esse paralelo. Lá no início do século XX, no Rio de Janeiro, a população carioca promoveu a revolta da vacina. Lembrando que, qual era o contexto, né? A vacina era algo novo, onde a ciência estava desenvolvendo, era a primeira vez, né? Eram as primeiras vezes onde estava sendo implementada essa política. A população desconhecia o procedimento, de como ia funcionar, então ela tinha um receio muito grande com a vacina, né? E aí, para controlar as epidemias que estavam abalando ali o Rio de Janeiro, o prefeito foi lá e decretou uma vacinação obrigatória, né? Então, as pessoas, por desconhecer o procedimento da vacina, por desconhecer que a vacina iria prevenir, e inclusive também por gerar constrangimento, porque a partir do momento que essa vacinação no Rio de Janeiro se tornou obrigatória, a equipe de imunização poderia entrar na casa das pessoas e vacinar, né? Então, devido a tudo isso, a população carioca foi para a rua, fez barricada, algumas pessoas morreram, só que depois perceberam que a vacina era algo importante. Tanto é que o Brasil tem mais de 100 anos, né, de experiência com a vacina. E hoje, o negacionismo promovido pelo presidente tem contribuído para que muitas pessoas se recusem a vacinar, né? Se recusam a tomar vacina, suspeitam da vacina, da origem, ficam com medo. As fake news estão a todo momento trabalhando para isso, né? E hoje essa revolta da vacina ela está acontecendo, só que a população não percebe o quanto isso está quanto isso é prejudicial. Nós temos informações da ciência de que é preciso vacinar 70% da população para poder garantir essa imunização. Tanto é que, se não me engano, ontem a cidade de Nova York comemorou com fogo de artifício, né, a marca de 70% da população. Então, já começaram a flexibilizar, a reabrir, né, diversos espaços, né, já não, em algumas cidades americanas já não é preciso utilizar máscara, né, e, infelizmente, a realidade do Brasil é outra. Inclusive, o próprio presidente já está cogitando, né, em tirar a proibição do uso de máscara, né? Só que é uma contradição muito grande, até porque o índice de vacinação da população é considerado muito baixo ainda, né? Se eu não me engano, nem 30% da população foi vacinada com essa primeira dose, e é um absurdo que a gente esteja inserido nesse contexto. E a prova, né, professor Kennedy, de que a vacina funciona é que, embora em janeiro a gente presenciasse 4, 5 colegas sendo mortos todos os dias na segurança pública por Covid, desde quando a vacinação começou no meio policial, nunca mais nós soubemos de qualquer policial morto por Covid. Então, a vacina realmente funciona. E eu queria, então, dar a minha saudação àqueles que estão nos assistindo, que, afinal de contas, nosso programa existe por causa de vocês. Nós temos o Jânio Santana, que fala boa noite, companheiro João Tayá, meu boa noite também para o Jânio Santana. Fernanda Pinheiro dá até o seu boa noite também. Elizabeth Leal, boa noite. Carolina prestigiando. Iomar Caster, por aqui aguardando a entrevista. Núbia Macedo também deu o seu boa noite. Temos a professora Gleice nos acompanhando. Ela diz, muito bem, professora Dejanise, tem que colocar o dedo na ferida, tem que apontar os responsáveis por tantas mortes. Sem segunda dose de vacina, sem retorno ao trabalho presencial. Fora Bolsonaro, Damares, todos do governo. Fora Wilson e Davi, corruptos. Professor Kennedy Pinheiro, o senhor recebeu o kit que o governo do estado está alardeando aos 4 ventos que entregou aos professores? Tem alguma utilidade? Né? A professora Gleice também perguntou. E a Maria da Luz fala assim, pensemos, se promovemos o ensino online como eficiente, podemos estar dando um tiro no pé. Manter os professores distantes da sala de aula interessa ao governo e aos empresários que negociam a educação. A Clotilde Lourenço fala, escolas sem medida de prevenção, socorro, janelas lacradas e salas lotadas. Meus amigos, infelizmente estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? A gente avançou bastante no diálogo aqui,
sobre muitos pontos importantes, e se dependesse de nós iríamos aqui até meia-noite, até amanhã de manhã, debatendo educação, esse tema tão importante. Mas, infelizmente, nós temos um limite para encerrar o nosso programa, e esse limite já está próximo de acontecer. Temos pouquíssimos minutos para encerrar o nosso programa. Por essa razão, eu terei que conceder as considerações finais. A nossa professora Dejanise, muito obrigado desde já por ter participado e por ter nos abrilhantado com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência em educação. Você fica agora com a palavra, professora Dejanise, para dar o seu boa noite e a sua despedida aos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Agradecer a você, João, né, de muitas lutas, né, eu acho que aquele que luta e tem a consciência de que você é da classe trabalhadora, ele, inevitavelmente, ele é sempre muito importante. Agradecer a todos que prestigiaram, né, dizer para a coleguinha que a gente colocar o aluno para estudar online, a gente vai estar preservando vida, né? E o ser humano em si, ele é um ser social. Esse é um momento que já se passou na história da humanidade, a pandemia. Nós já passamos por outras pandemias e estamos aqui. Esse momento ele vai passar, esse momento ele está passando. Se vacinem. Nos seus grupos de escola, orientem os pais de alunos, os tios, a se vacinarem. Esse é um momento, nós vamos voltar ao nosso novo normal, sabendo que a ciência, que a educação, elas são, e as artes, que foram muito importantes nesse momento. Vejam os pontos de vacinação aqui na Zona Leste. O povo da Zona Leste, aqui no SESI está vacinando. Leve o seu RG, um documento com foto, leve seu CPF, leve o seu comprovante de residência, original e cópia, vá se vacinar, certo? E dizer que, fazer um convite, amanhã, 19J, 19 de julho, na Praça da Saudade, vai ter o Fora Bolsonaro, porque todos os países que se livraram e que hoje estão em melhores condições, eles colocaram os negacionistas para fora. Os Estados Unidos colocou o negacionista, Trump, para fora, né? E hoje eles estão avançando na vacinação. Nós precisamos colocar o nosso principal vírus para fora, que é o Bolsonaro. Então, amanhã um convite a partir das 15 horas, na Praça da Saudade, né? Um bom e velho Fora Bolsonaro. Vamos construir, né? Vamos nos reconstruir, nos socializar, porque nós somos seres sociais, nós somos seres históricos. Vamos construir a nossa história nesse momento novo, mas sem esquecer que nós somos aqueles que colocamos esse país, né, para rodar a economia. Nós somos a classe trabalhadora, nós somos a força de trabalho desse país e nós temos que nos reconhecer enquanto classe trabalhadora. Todas as vidas importam. Se vacinem. Boa noite. Obrigado, professora Dejanise. Brilhante lembrança aí também, amanhã, né, dia 19, a partir das 15 horas, na Praça da Saudade, o grande ato Fora Bolsonaro, né? Esse serial killer que está lá em Brasília, matando pessoas e ainda está solto, a polícia ainda não conseguiu prender, né? Serial killer lá de Brasília, que já matou quase 500 mil de pessoas e que precisa, sem sombra de dúvida, ser retirado do poder e ser retirado à força, se necessário, da frente do patrimônio público e da coisa pública, para que as pessoas tenham a liberdade de poder respirar aliviadas mais uma vez, literalmente, sem sofrer o risco de morrerem asfixiadas no hospital sem oxigênio, né? E meu amigo professor Kennedy, a palavra está com você para você dar o seu boa noite também e se despedir aí dos nossos amigos e amigas que estão nos assistindo. Eu gostaria de iniciar falando sobre a questão do kit, né, que uma telespectadora aí comentou, né? Esse kit está sendo distribuído nas escolas estaduais, né? O que vem nesse kit? É uma bolsa com o governo do Amazonas bem grande, ou seja, aquela bolsa já vai fazer uma propaganda, né, para o governo. E nós temos aí uns pincéis que foi muito criticado, aqueles pincéis onde o professor usa um dia, no outro dia já não presta. É algo descartável, né? Um kit de tesouro, uma garrafinha, um apagador de emborrachado, né? E uma agenda,
uma agenda e um caderno. Essa agenda é para o professor se planejar, anotar, mas seria muito importante, seria mais interessante se essa agenda ela fosse de 2021. Né? A agenda que o governo deu é do ano de 2020. Né? Então, esse é o incentivo que o governo está dando para esse retorno. Né? Ano passado, o governo distribuiu uma máscara para o professor, e eu acho, se não me engano, algumas máscaras, 3 máscaras para os alunos, aquelas máscaras gigantes, não sei se vocês lembram, que inclusive virou meme no Brasil inteiro. Né? Os alunos postavam foto com aquela máscara, utilizando a máscara de diversas formas. Né? Então, o governo promoveu a entrega dessas máscaras no ano passado e esse ano está entregando esse kit, né, para os professores no sentido de incentivar esse retorno. Né? Então, está acontecendo essas críticas em relação a essa distribuição. Bom, então eu gostaria de agradecer, né, você ao convite, né, a companheira Deja por estar aqui travando essa discussão. É sempre muito bom estar discutindo educação, que é a nossa área, que a gente convive e vive, né, e trava uma luta árdua. E, historicamente, os trabalhadores do Brasil inteiro lutam por valorização, por dignidade, por respeito, e não vai ser diferente num período de pandemia. Né? Então, durante muito tempo nós lutamos por valorização, mas nesse momento a gente está lutando pelo óbvio, que é justamente pela vida. Né? Então, nós já sabemos que o caminho mais fácil e correto a trilhar é exatamente a vacinação. Né? Daqui a pouco, Manaus vai começar a perceber o resultado dessa vacinação que aconteceu, né, no final de semana. Né? Os índices daqui a pouco vão começar a cair. Então, a vacina vai ficar evidente que é o caminho correto, né, a seguir. Né? Então, eu concluo solicitando e exigindo mais vacinas. Né? Já que atrasou tanto, eu acho que esse é o momento dos governos implementarem medidas ali de planos de vacinação. Eu estou achando muito bom essa rinha que está acontecendo entre os governadores, né, dando prazo. Eu vou terminar de vacinar a população acima de 18 anos no mês de agosto. Aí o outro vai lá e anuncia um prazo menor. Então isso é muito bom. Quem ganha é a população. Né? Então, concluo exigindo mais vacinação. É importante a gente se imunizar. A vacina é segura. Nós temos diversas opções. Aí nós temos Coronavac, AstraZeneca, nós temos Pfizer. Né? Então, Pfizer. Nós temos uma infinidade de vacinas aí, basta uma boa vontade, basta a boa gestão, né, dos nossos gestores adotar essas medidas. Né? E agradecer, né? Eu acho que é muito importante a gente estar travando essa discussão. Né? Então, muito obrigado pelo convite e boa noite a você que acompanhou, né, que assistiu a essa entrevista ou que ouviu também. Muito obrigado e vamos manter, né, as medidas protetivas e eu recomendo que não ouça o presidente. Né? Se o presidente fala para você ir por esse caminho, faça o oposto, porque tratando-se de pandemia e muitos outros pontos, o presidente sempre erra. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Portanto, encerramos mais uma edição do nosso programa De Frente com João Tayá. Nós estivemos com o professor Kennedy Pinheiro, ele que é mestre em educação e professor da SEDUC, e a professora Dejanise Braga, que é professora e pedagoga da CEMED. Eu encontro vocês amanhã, às 15 horas, lá na Praça da Saudade, no Ato Fora Bolsonaro. Mas na semana que vem, nós estamos aqui mais uma vez com o programa De Frente com o João Tayá. Aguardo vocês para debater mais política, com ética, com profissionalismo, com seriedade, trazendo informação de qualidade para você. Muito obrigado por ter nos assistido e até o nosso próximo encontro. Valeu! Somos o portal de notícias da Amazônia. E se você quer ficar bem informado com conteúdos sobre política, economia, esportes, entretenimento e a vida dos famosos, acesse www.amazoniapress.com.br e segue aí no Facebook e Instagram, @AmazôniaPress. Somos a FA Agência de Comunicação.
que surgiu com a ideia de oferecer um serviço de qualidade e agilidade, serviços de ponta para seu negócio, produtora de vídeo para seu comercial em rádio e TV, vídeos para Instagram e Facebook, vídeos institucionais, coberturas fotográficas e filmagens empresarial, marketing digital, consultoria e assessoria de imprensa. Quer saber mais? Segue aí nas redes sociais, Facebook e Instagram, @FA Agência Com, WhatsApp 929-8132-8077. Francisco Araújo Fotografia e Filmes para sua formatura. Desde 2003 no mercado, oferecendo o melhor para o seu evento. Alegria, emoção, realização e o seu melhor momento eternizado pela empresa que mais cresce no Brasil quando o assunto é formaturas. Contato 99168-3486. Segue aí no Facebook e Instagram, @Francisco Araújo na TV.